O domínio VET vem conquistando mundos há mais de 300 anos. Eles tomaram 17 sistemas estelares e esmagaram todas as espécies que estavam em seu caminho. Seus guerreiros eram altos, fortes e temidos por toda a galáxia. Ninguém jamais os derrotou em batalha aberta. O comandante Shirax estava sentado em sua sala de guerra a bordo da nau Capitânia Conquista Eterna, estudando os mapas holográficos que flutuavam diante dele. Seus 4 olhos examinaram os dados com cálculo frio. Os batedores encontraram algo interessante. Um pequeno posto avançado humano em uma lua congelada orbitando um planeta chamado Kepler 442b. Os humanos o chamavam de Sítio Theta 7. Os relatórios dos batedores eram claros. 32 sinais de vida humana. Alguns pequenos edifícios. Nenhum navio de guerra por perto. A frota humana mais próxima estava a 3 anos-luz de distância. Levariam dias para responder a qualquer pedido de socorro. Shirax estalou as mandíbulas, divertido. Os humanos eram criaturas tão frágeis. Pele macia, ossos fracos, vidas curtas. Eles viajavam entre as estrelas há apenas 2 séculos. Os VET já faziam isso há milhares de anos. Este posto avançado cairia em poucas horas. E daria ao domínio uma posição perfeita no espaço controlado pelos humanos. Ele recorreu ao seu subcomando subordinado em Krata. Prepare uma força de desembarque. 200 soldados de choque deveriam ser mais que suficientes para esta tarefa. Krata inclinou sua enorme cabeça. Isso será feito, comandante. Os humanos aprenderão a temer o domínio. Muito abaixo, na lua congelada. O capitão Nate Olova estava na janela de observação do sítio Theta 7. Ele era um homem de 43 anos. Com Grey começando a aparecer em suas têmporas e cicatrizes, as histórias contadas sobre as quais ele nunca falou. Seus olhos azuis observavam as intermináveis tempestades de gelo que varriam a paisagem árida lá fora. A lua era um lugar difícil. As temperaturas caíram para 100 graus negativos à noite. O ar era rarefeito e tóxico. Nada vivia aqui, exceto os 32 homens e mulheres que chamavam de lar esta rocha congelada. Tenente, Greyston caminhou atrás dele. Ela era mais nova que Nate, talvez 35 anos, com cabelo castanho curto e atitude nada boba. Ela serviu com ele por 8 anos, em missões que dariam pesadelos à maioria das pessoas. Senhor, temos um problema, ela disse. Segurando um ponto de tablet, Nate girou lentamente. Seu rosto não demonstrava emoção. Que tipo de problema? Assinaturas não identificadas entrando no sistema. 12 embarcações. A configuração é desconhecida, mas corresponde ao perfil que informamos há 18 meses. Nate assentiu. Este era o momento que eles esperavam, o momento para o qual treinaram. A razão pela qual eles estavam aqui nesta lua abandonada por Deus, no meio do nada. Quarteirões gerais, disse ele calmamente. Sem alarmes. Protocolo silencioso. Chame-me o sargento Cole Bishop. Grace agiu rapidamente para cumprir suas ordens. Em poucos minutos, a base ganhou vida com uma atividade silenciosa. Homens e mulheres saíram de seus alojamentos e foram para as posições que lhes foram designadas. Não houve pânico, nem gritos, nem confusão. Todos sabiam exatamente o que fazer, porque os dados do site 7 não eram o que pareciam ser. O registro oficial dizia que era uma estação de pesquisa que estudava as formações geológicas da Lua. Os registros oficiais lhe deram. Os dados do local 7 abrigavam a Companhia Espectro, a unidade de operações especiais de elite de todo o comando da Terra Unida. Cada pessoa nesta base era um assassino. Eles foram selecionados entre milhares de candidatos, treinados durante anos nas condições mais brutais imagináveis e depois enviados para cá para esperar. Espere pelo inimigo que os serviços de inteligência da Terra sabiam que estava chegando. O sargento Cole Bishop chegou ao centro de comando 2 minutos depois. Ele era um homem alto, magro e de mãos firmes. Ele era atirador de elite há 15 anos e tinha mais mortes confirmadas do que qualquer outra pessoa no serviço. Sua observadora, Cabo M. Dawson, seguiu logo atrás dele.
Sir Cole disse com um aceno de cabeça. Os convidados estão chegando, Nate lhe disse. Preciso de você em posição no Overwatch Alpha dentro de 1 hora. Cole se permitiu um pequeno sorriso. Esperei muito tempo por esse capitão. Todos nós temos. Vestir não sinto falta. Eu nunca falho, senhor. Enquanto Cole e Amy saíam para preparar seus equipamentos, Nate chamou os outros líderes de equipe. O sargento Pat Granger era o especialista em demolições. Ele passou os últimos 18 meses transformando o corredor de acesso em uma armadilha mortal. Cada rocha, cada formação de gelo, cada sombra escondia algo mortal. O sargento Louis Vega liderou a equipe Bravo, os especialistas em combate corpo a corpo. Seu pessoal poderia liberar espaço mais rápido do que qualquer militar. O sargento técnico Dan Murphy foi o cérebro da operação responsável por toda a guerra eletrônica e contramedidas que equilibrariam o campo de jogo contra a tecnologia alienígena. E havia também o especialista Kim Risse, um membro mais jovem da empresa Sectre, aos 24 anos. Ela controlava os enxames de drones e os sistemas de defesa automatizados. Seus dedos podiam dançar em um console mais rápido do que qualquer pessoa que Nate já tivesse visto. Eles se reuniram em torno da exibição tática enquanto a frota alienígena se aproximava. 12 navios, informou Grace. O grande problema é permanecer em órbita. Os outros estão se movendo para posições de pouso. Quantas tropas? Nate pediu a Dot Dan Murphy que trabalhasse em seu console. Com base no tamanho dos navios, estima entre 150 e 250 forças terrestres. Pat Granger riu baixinho. É isso? Estão enviando 200 soldados contra nós. Eles acham que somos cientistas, disse Grace. Eles acham que isso será fácil. Nate estudou a tela por um longo momento. Então ele olhou para sua equipe, para aqueles homens e mulheres que o seguiram no inferno mais vezes do que ele conseguia contar. Deixe-os pensar isso, disse ele. Deixe-os pousar. Deixe-os ficar confortáveis. Então mostramos a eles o que acontece quando você ataca a Terra. A equipe se dispersou em suas posições. Cole Bishop subiu até seu ninho escondido a 3 quilômetros da base, de onde teve uma visão perfeita da zona de pouso. Pat Granger fez verificações finais em seus explosivos. Louis Viga reuniu sua equipe nos túneis de serviço e o capitão Nate Olove ficou sozinho na janela de observação. Observando o primeiro alienígena, naves lançadas rompem as nuvens. Eles não tinham ideia no que estavam se metendo. O domínio VET conquistou 17 sistemas estelares sem encontrar qualquer resistência real. Eles acreditavam que eram os maiores guerreiros da galáxia. Eles acreditavam que os humanos eram fracos e primitivos. Eles estavam prestes a descobrir o quanto estavam errados. As naves VET desceram pela fina atmosfera, como monstros de metal caindo do céu. Seus motores rugiram contra o vento uivante, derretendo o gelo abaixo deles enquanto pousavam a 3 quilômetros de distância. O comandante do Theta 7. Sub, Kratha, foi o primeiro a pisar no solo congelado. Ele tinha mais de 2 metros de altura, seu corpo coberto pelo exoesqueleto natural que tornava sua espécie tão mortal em combate. Seus 4 olhos examinaram a paisagem árida enquanto suas tropas se formavam atrás dele. 200 soldados de choque, cada um veterano de múltiplas campanhas. Eles carregavam rifles de plasma que podiam derreter o aço. Eles usavam armaduras que podiam parar a maioria das armas de projéteis. Eles esmagaram civilizações inteiras com menos poder de fogo que isso. Kratha olhou para uma base humana distante. Era um conjunto de pequenos edifícios, pouco visíveis através dos redemoinhos de cristais de gelo no ar. Sem muralhas defensivas. Sem posições de armas. Nenhum sinal de atividade militar. Patético, disse ele ao seu tenente. Esses humanos não fizeram preparativos para a guerra. Eles se renderão no momento em que nos virem. Deveríamos exigir a rendição deles primeiro, subcomandante? Kratha considerou isso por um momento. As regras do domínio diziam que ele deveria dar ao inimigo a oportunidade de se submeter pacificamente. Mas onde estava a glória nisso? Seus guerreiros queriam sangue.
Eles queriam provar seu valor contra essas novas criaturas chamadas humanos. Não, decidiu Krata. Nós atacamos. Mate qualquer um que resista. Capture o resto para interrogatório. Os Vet começaram sua marcha em direção ao local Theta 7. Moviam-se em perfeita formação, disciplinados e confiantes. Seus passos pesados esmagavam o gelo enquanto avançavam. Royce, o avião congelado. A 3 quilômetros de distância, o sargento Collie Bishop observou-os através da mira do rifle. Ele ficou perfeitamente imóvel em sua posição escondida. Seu corpo envolto em camuflagem térmica que o tornava invisível aos sensores. A cabo M. Dawson estava deitada ao lado dele, examinando o inimigo com seu próprio equipamento. 204 contatos, M. sussurrou. Eles estão se movendo em formação de assalto padrão. O grande da frente deve ser o comandante. Collie ajustou ligeiramente sua mira. O vento soprava a 12 km por hora de leste. A temperatura estava em 87 graus negativos. A fina atmosfera afetaria a trajetória de uma bala nessa distância. Ele já havia calculado tudo isso. Ele estava calculando isso há 18 meses. Espectro 1. Este é Overwatch Alpha. Collie disse em seu rádio. O inimigo está avançando. Solicitando permissão para interagir. A voz do capitão Nate Holloway voltou calma e firme. Espere pelo meu sinal, Overwatch. Deixe-os ficar confortáveis primeiro. Collie ficou de olho na mira. Seu dedo pousou suavemente no gatilho. Sua frequência cardíaca permaneceu em 60 batimentos por minuto. Ele já havia feito isso centenas de vezes antes. Os Vet continuaram sua marcha, completamente inconscientes de que a morte os estava observando. De volta à base, Nate monitorou o progresso do inimigo na tela tática. Grace ficou ao lado dele, coordenando as diferentes equipes. A equipe Alpha está posicionada nos túneis de serviço, informou ela. A equipe Lava está pronta na barreira sul. Todas as defesas automatizadas estão online e aguardando. E os brinquedos de Murphy? Grace se permitiu um pequeno sorriso. Dan diz que as barreiras eletromagnéticas estão carregadas e prontas. Ele está quase desapontado por ter passado 2 anos construindo-os se os alienígenas caíssem tão facilmente. Nate balançou a cabeça. Eles não cairão facilmente. Estes são soldados profissionais. Assim que se recuperarem da surpresa inicial, lutarão muito. Mas eles ainda perderão. Sim, eles ainda perderão. O Vet atingiu a marca de 1 quilômetro. Eles se espalharam ligeiramente, sua formação tornou-se mais solta à medida que cresciam confiantes de que nenhuma resistência estava por vir. Alguns dos guerreiros mais jovens estavam rindo. Brincando sobre como essa conquista seria fácil, o subcomandante Dot Creat levantou a mão, sinalizando para suas tropas fazerem uma pausa. Algo parecia errado. A base humana estava muito quieta. Deveria ter havido alguma reação agora. Cientistas assustados correndo por aí, tentando se esconder. O rádio desesperado pede ajuda. Algo. Em vez disso, houve apenas silêncio. Senhor, disse um de seus oficiais, estou detectando algumas leituras incomuns de energia no terreno circundante. As mandíbulas de Cread estalaram de irritação. Que tipo de leituras? Desconhecido, senhor. Eles estão muito fracos. Possivelmente atividade geológica natural. Antes que Creat pudesse responder, a voz do capitão Nate Holloway ecoou pela planície congelada. Os humanos de alguma forma acessaram a frequência de comunicação VET. Atenção, forças VET. Este é o capitão Nathan Holloway do Comando de Operações Especiais da Terra Unida. Você entrou em território soberano humano com intenções hostis. Este é o seu único aviso. Saia agora ou enfrente as consequências. Creat riu, um clique áspero que suas tropas ecoaram. Humano, vocês são 32. Cientistas contra 200 guerreiros. Você não tem esperança de vitória. Rendam-se agora e farei com que suas mortes sejam rápidas. Houve uma pausa. Então a voz de Nate voltou, desta vez mais baixa.
Eu esperava que você dissesse isso. As próximas palavras vieram do fone de ouvido de Cole Bishop. Overwatch Alpha, você está autorizado a participar. Cole exalou lentamente. Seus dedos apertaram o gatilho. A bala especialmente projetada saiu do cano 3 vezes a velocidade do som. Ele viajou 2,3 km pela fina atmosfera em menos de 2 segundos. Atingiu o subcomandante Creed diretamente através de seu conjunto sensorial primário. O único ponto no corpo de um VET que não é protegido por uma armadura natural. O subcomandante morreu antes de seu corpo atingir o solo congelado. Por um momento, o silêncio absoluto caiu sobre o campo de batalha. 200 guerreiros VET olharam para seu comandante caído, incapaz de processar o que aconteceu. Ninguém jamais matou um subcomandante tão rapidamente e tão facilmente que o mundo explodiu. Os Peak Rangers enterraram cargas detonadas em uma sequência precisa, enviando pilares de gelo e fogo para o céu. Torretas ocultas emergiam do solo, um fogo aberto com rajadas concentradas de projéteis perfurantes de armadura. Microdrones surgiram de lançadores ocultos. Cada um carregando explosivo suficiente para matar um guerreiro VET. Os alienígenas se espalharam, tentando encontrar uma cobertura que não existia. Cada pedra atrás da qual eles se esconderam explodiu. Cada posição que eles tentaram manter foi atacada de várias direções e jogou tudo. Cole Bishop continuou atirando. Um tiro, uma morte. De novo e de novo e de novo. Os VET entraram em uma caixa de morte projetada pelos soldados mais mortíferos que a humanidade já produziu. E a matança estava apenas começando. A morte do subcomandante Creta enviou ondas de choque através da força de desembarque VET. Toda a sua estrutura de comando foi construída sobre uma hierarquia estrita. Cada soldado esperava ordens de cima. Cada decisão exigia a aprovação de um oficial superior. E agora o seu oficial superior estava morto. Seu corpo caído na terra congelada com um buraco onde antes ficava seu rosto. Por 37 segundos. 200 guerreiros de elite VET ficaram congelados em confusão. Eles nunca haviam enfrentado uma situação como essa. Eles nunca precisaram pensar por si mesmos em combate. Esses 37 segundos custaram-lhes tudo. A especialista Kim Rice estava sentada em seu console dentro do site Theta 7. Seus dedos voavam pelos controles. 3 exibições holográficas flutuavam ao seu redor. Cada um mostrando uma parte diferente do campo de batalha. Ela tinha 24 anos. Um membro mais jovem da empresa Sectre. E ela controlava mais poder de fogo do que a maioria dos destroyers navais. Enxame de drones Alpha. Grupo-alvo 17. Ela disse calmamente. O Svarman Beta moveu-se para interceptar o grupo que tentava flanquear o leste. Os microdrones responderam instantaneamente mudando de direção no meio do voo. Cada drone não era maior que um punho humano. Mas eles carregavam explosivos suficientes para perfurar a armadura VET. Eles se moviam em padrões coordenados. Cercar grupos inimigos e detonar em sequências precisas. O capitão Nate Olove assistiu ao desenrolar da batalha na tela principal. Pontos vermelhos marcavam as posições inimigas. Pontos azuis marcavam seu próprio povo. E um por um, os pontos vermelhos foram desaparecendo. Equipe Alpha, execute. Ele ordenou. A Tenente Grace Dunham conduziu sua equipe pelos túneis de serviço que passavam sob a superfície congelada. Esses túneis foram escavados ao longo de 18 meses. Uma rede secreta que permitiu que a empresa Sectre se movesse sem ser vista. Eles emergiram de uma saída escondida 200 metros atrás da formação VET. 8 soldados contra 200 alienígenas. Probabilidades terríveis para qualquer outra pessoa. Para a equipe Alpha, foi quase injusto. Grace ergueu o punho, sinalizando para sua equipe parar. Ela estudou o inimigo através de seu visor tático. Os VET estavam finalmente começando a se recuperar do choque. Um oficial superior havia assumido o comando e estava tentando organizar uma retirada para os navios de transporte. Grace sorriu severamente. Isso não iria acontecer. Abra fogo. Ela sussurrou.
A equipe Alpha carregava armas projetadas especificamente para penetrar nos exoesqueletos VET. As balas explodiram com o impacto, enviando fragmentos profundamente na carne alienígena. A retaguarda da força VET caiu antes mesmo que eles soubessem que estavam sendo atacados. O pânico se espalhou pelas fileiras alienígenas. Eles estavam recebendo fogo de várias direções agora. De frente, de trás, de cima. As torres que surgiram do gelo nunca pararam de disparar. Os drones continuaram fervilhando. E em algum lugar lá fora, um atirador humano matava qualquer um que tentasse dar ordens. Cole, Bishop parou de contar suas mortes por volta de 30. Seu rifle era um design personalizado, construído especificamente para esta missão. Ele poderia disparar munição especial que poderia penetrar na armadura VET a mais de 3 km. Sua observadora, M. Dawson, continuou alimentando-o com alvos. Oficial, 40 graus à esquerda da formação de gelo. Cole mudou de mira e disparou. A cabeça do oficial explode de. Outro oficial tentando reunir tropas perto do navio sul. Outro tiro. Outra morte. Equipe de armas pesadas montando isso. Eu os vejo. 3 tiros em rápida sucessão. 3 guerreiros VET caíram mortos. Na nau capitânia da Conquista Eterna, o almirante de frota Vorat olhou para a exibição tática sem acreditar. Ele esperava uma vitória rápida e fácil. Em vez disso, ele estava observando suas tropas de choque de elite serem sistematicamente massacradas. Como isso é possível? Ele exigiu. Eles são 32 humanos. Cientistas. Como eles estão destruindo nossos guerreiros? Seu oficial de comunicações não teve resposta. Ninguém na ponte teve uma resposta. Nada em sua experiência os preparou para isso. De volta à superfície, a batalha se transformou em uma derrota completa. Os VET sobreviventes tentaram recuar para seus navios de transporte. Mas a Sargento Louise Vega e a equipe Bravo estavam esperando por eles. Louise era um homem grande, com braços que pareciam troncos de árvores e um rosto que não mostrava piedade. Sua equipe se especializou em combate corpo a corpo. O trabalho brutal de matar inimigos à distância. Eles haviam se posicionado ao longo do único caminho para a zona de pouso. Lembre-se, Louise disse à sua equipe. Eles são maiores que nós, mas são lentos. Mantenha-se móvel. Bata forte. Não deixe que eles te agarrem. O primeiro guerreiro VET veio correndo em direção a eles, desesperado para alcançar a segurança das naves de transporte. Louise saiu de trás da cobertura e disparou 3 tiros no peito do alienígena. O guerreiro tropeçou, mas continuou avançando. Louise largou o rifle e sacou a faca de combate. Com um movimento suave, ele se abaixou sob o golpe desajeitado do alienígena e enfiou a lâmina no ponto macio abaixo de sua mandíbula. O VET desabou, morto antes de atingir o chão. Mais alienígenas vieram. A equipe Bravo os enfrentou com balas e lâminas e com as próprias mãos. Foi um trabalho selvagem e brutal, mas estes eram selvagens. Homens e mulheres Hoodry. Eles treinaram para isso durante toda a vida. O sargento técnico Dan Murphy monitorou as comunicações alienígenas de sua estação dentro da base. Os VET estavam em pânico, gritando uns com os outros em sua linguagem de cliques. Sua cadeia de comando entrou em colapso completamente. Ninguém sabia quem estava no comando. Capitão, Dan relatou. Estão a tentar sinalizar a frota para extração de emergência. Nate assentiu. Deixe-os. Quero que o almirante veja exatamente o que está a acontecer aos seus soldados. A batalha durou mais 2 horas. No final, 163 guerreiros VET morreram no avião congelado. Os sobreviventes amontoaram-se em pequenos grupos, cercados por soldados da companhia Sectre, esperando pela morte que não veio. Nenhum membro da Sectre Company foi morto. Nenhum deles ficou gravemente ferido. O capitão Nate Oliver caminhou entre os prisioneiros alienígenas. Suas botas esmagando o gelo manchado com sangue VET roxo. Ele olhou para essas criaturas que se consideravam os maiores guerreiros da galáxia. Eles não pareciam tão bem agora.
Grace, ele chamou, consiga-me uma linha de comunicação com a nau Capitânia. Acho que é hora de conversar com o almirante deles. A verdadeira batalha estava prestes a começar. O almirante da frota Varat estava na ponte da conquista eterna. Seus 4 olhos se fixaram na tela tática que contava uma história na qual ele se recusava a acreditar. 163 de seus melhores guerreiros estavam mortos. Outros 37 eram prisioneiros. O resto conseguiu recuar para os navios de transporte, mas foram feridos, quebrados e totalmente derrotados por 32 humanos. A tripulação da ponte moveu-se em torno dele num silêncio aterrorizado. Ninguém queria ser o primeiro a falar. Ninguém queria chamar a atenção do almirante. Sua raiva era lendária e, no momento, essa raiva mal era contida. Almirante, o oficial de comunicações disse hesitante, estamos a receber uma transmissão da superfície. Os humanos desejam falar com você. As mandíbulas de Varat estalaram bruscamente. Passe-os. A tela holográfica piscou e um rosto humano apareceu. A criatura estava coberta de sujeira e do que parecia ser sangue roxo. Seu cabelo estava desgrenhado e havia um corte na testa. Mas seus olhos estavam calmos, firmes, muito divertido. Este é o capitão Nathan Olovai, do Comando de Operações Especiais da Terra Unida, disse o humano. Você deve ser o almirante. Varat ergueu-se em toda a sua altura. Sou o almirante de frota Varat, comandante supremo da terceira frota de expansão do domínio Vet. Você cometeu um ato de guerra contra o domínio. Suas ações trarão destruição para toda a sua espécie. O humano não reagiu com medo. Ele não implorou por misericórdia. Em vez disso, ele sorriu, e havia algo frio e perigoso naquele sorriso. Almirante, deixe-me explicar uma coisa para você. Você atacou o território humano soberano sem provocação. Você trouxe 200 soldados para conquistar o que acreditava ser uma estação de pesquisa em defesa. E nas últimas 3 horas, matei 163 deles. As garras de Varat cravaram-se no braço de sua cadeira de comando. Você nos pegou de surpresa. Isso não acontecerá novamente. Tenho mais 10.000 guerreiros nesta frota. Enviarei todos se necessário. Por favor, faça isso, disse Nate. Eu poderia usar a prática. Por um momento, Varat ficou chocado demais para responder. Nenhuma espécie jamais havia falado com o domínio com tanto desrespeito. Todas as outras civilizações que encontraram tremeram diante de seu poder. Eu implorei por misericórdia e me rendi em vez de enfrentar a máquina de guerra Vet. Mas este humano, esta criatura insignificante de um mundo primitivo, estava zombando dele. Você é louco, disse Varat. Vocês são 32 soldados contra um império que abrange 17 sistemas estelares. Você não pode vencer. Nate se aproximou da câmera. Seu sorriso desapareceu, substituído por uma expressão de seriedade mortal. Almirante, quero que você entenda uma coisa. Este posto avançado não foi colocado aqui por acidente. Sabíamos que você estava vindo. Já sabemos há 18 meses. Cada momento desta batalha ocorreu exatamente como planejamos. Atrás de mim, a Tenente Grace Dana apareceu. Ela carregava um pequeno dispositivo que os instrumentos de Varat reconheceram imediatamente. Um farol de teletransporte de curto alcance. Era uma tecnologia que nem mesmo os Vet dominavam totalmente. Você vê, Nate continuou. A humanidade não envia os seus soldados de elite para luas remotas como punição. Nós os mandamos aqui porque é para lá que o inimigo virá. É aqui que queremos conhecer você. Foi aqui que preparamos as nossas boas-vindas. Varat sentiu algo que não sentia há mais de um século de guerra. Ele se sentiu inseguro. Ele sentiu, talvez, um pequeno toque de medo. O que você quer, humano? Eu quero que você vá embora. Pegue seus navios, leve seus soldados sobreviventes e volte para seu domínio. Conte a eles o que aconteceu aqui. Diga-lhes que a Terra não é um mundo fraco e primitivo à espera de ser conquistado. Diga a eles que quando você ataca humanos, os humanos revidam. O orgulho do almirante não lhe permitiria aceitar tais condições. Ele era Vet.
Ele nunca havia recuado de uma batalha em sua vida. Ele não começaria agora. E se eu recusar? Se eu enviar todo o meu exército para destruir o seu pequeno posto avançado? A expressão de Nate não mudou. Então embarcarei em sua nau capitânia e tirarei pessoalmente sua cabeça dos ombros. Impossível. Você não tem navios. Você não tem meios de nos alcançar em órbita. Nate ergueu o farol de teletransporte que Grace lhe dera. Almirante, em aproximadamente 30 segundos, este dispositivo irá travar na sua ponte. Ele pode transportar 5 pessoas por uma distância de 50.000 quilômetros. Isso é mais que suficiente para alcançar sua posição. O sangue de Lorit gelou. Ele olhou para seu oficial tático. Eles podem fazer isso? O oficial verificou seus instrumentos, seus movimentos frenéticos. Senhor, estou detectando um enorme acúmulo de energia na superfície. É consistente com a tecnologia de teletransporte. Eles não estão blefando. Você tem 10 segundos para iniciar sua retirada, disse Nate. Depois disso, irei até você pessoalmente. O almirante olhou ao redor de sua ponte e de seus oficiais, sua tripulação, seus guerreiros. Todos o observavam, esperando sua decisão. Pela primeira vez em sua longa carreira, ele não tinha ideia do que fazer. O humano derrotou sua força de pouso com facilidade. O humano tinha tecnologia que os 5 isso não poderia corresponder. E o humano não demonstrou medo algum. 5 segundos, almirante. Vorat tomou sua decisão. Foi a decisão mais difícil de sua vida, mas ele a tomou. A navegação traça um curso de volta ao espaço do domínio. Todos os navios se preparam para a retirada imediata. Seus oficiais olharam para ele incrédulos. Almirante, não podemos simplesmente recuar. O domínio nunca o fez. O domínio nunca enfrentou um inimigo como este. Vorat interrompeu. Estamos saindo agora. Na superfície da lua congelada, o capitão Nate Holloway observou a frota alienígena começar a se afastar. Ele baixou o farol de teletransporte e se permitiu um pequeno suspiro de alívio. Teria realmente funcionado? Grace perguntou baixinho. O farol, quero dizer. Poderíamos realmente ter nos teletransportado para a nave deles? Nate encolheu os ombros. Talvez. Dan disse que havia cerca de 40% de chance de sucesso. E os outros 60%? Teríamos materializado dentro de uma parede ou no vácuo do espaço. Grace olhou para ele. Você estava blefando. Eu estava jogando com as probabilidades. E as probabilidades diziam que um almirante que acabava de perder a maior parte da sua força de desembarque não estava com disposição para desmascarar o meu bluff. A frota continuou sua retirada. Nave após nave ligaram seus motores e desapareceram na escuridão do espaço. Em 1 hora, o sistema estava vazio. A Sectre Company havia vencido. Mas Nate sabia que isto era apenas o começo. A frota VET não foi longe. 12 horas após o início da retirada, o almirante Vorat recebeu novas ordens do alto comando do domínio. Eles estavam monitorando a batalha através de sensores de longo alcance. Eles tinham visto tudo. E eles não ficaram satisfeitos. Vorat foi ordenado a retornar ao sistema humano e terminar o que havia começado. O fracasso não era aceitável. A retirada não era aceitável. Ele deveria destruir o posto avançado humano e todas as criaturas dentro dele. Ou ele não deveria voltar. O almirante obedeceu. Ele não teve escolha. A punição por desobedecer ao alto comando era morte e não uma morte rápida. Ele virou sua frota e voltou para a lua congelada. Mas desta vez as coisas foram diferentes. O capitão Nate Holloway não. Ficou ocioso durante essas 12 horas. No momento em que a frota VET deixou o sistema, ele enviou uma transmissão codificada ao comando da Terra. Os reforços já estavam a caminho. Mais importante ainda, ele recebeu autorização para usar o ativo que a Terra manteve em segredo do resto da galáxia. Afinal, um farol de teletransporte não era um blefe. Era real, totalmente funcional e muito mais poderoso do que ele deixara o almirante acreditar.
Quando a frota VET retornou ao sistema, encontrou o mesmo pequeno posto avançado esperando por eles. A mesma lua congelada. Os mesmos 32 humanos. Nada mudou. Vorat ordenou um ataque total. Cada soldado em cada navio deveria desembarcar. Cada arma deveria ser usada. Não haveria erros desta vez. Os dropships foram lançados. Milhares de guerreiros VET desceram em direção à superfície. Foi a maior força de desembarque que o domínio já implantou contra um único alvo. Eles nunca fizeram um ponto quando os primeiros dropships entraram na atmosfera. O farol de teletransporte foi ativado. Mas não transportou Nate Holloway para a ponte do Almirante. Em vez disso, transportou um dispositivo nuclear diretamente para o centro da formação VET. A explosão foi visível da órbita. Uma enorme bola de fogo consumiu dezenas de naves de transporte em um instante. O pulso eletromagnético desativou centenas de outros. O ataque cuidadosamente organizado tornou-se uma confusão caótica de destroços caindo e guerreiros moribundos. E então a Sector Company atacou novamente. Desta vez, eles não ficaram na defensiva. Nate liderou pessoalmente uma equipe de ataque usando a tecnologia de teletransporte para aparecer a bordo da própria Conquista Eterna. 5 humanos contra uma tripulação de 3.000 pontos, deveria ter sido suicídio. Teria sido suicídio para qualquer outra pessoa. Mas estes não eram soldados comuns. Estes foram os guerreiros mais mortíferos que a humanidade já produziu. Nate e sua equipe se materializaram na ponte. Armas já disparando. Os seguranças VET caíram antes que eles poderiam até levantar seus rifles. Os policiais fugiram em pânico. Os membros da tripulação gritaram em sua linguagem de cliques, incapazes de entender como os humanos surgiram do nada. O almirante Varat manteve-se firme. Ele estava velho e já havia passado do seu apogeu, mas ainda era um guerreiro. Ele sacou sua lâmina cerimonial e enfrentou o capitão humano. Você é corajoso, admitiu Varat. Tolo, mas corajoso. Você não pode me derrotar em um combate individual. Tenho lutado há mais tempo do que a existência da sua espécie. Nate guardou a arma no coldre e sacou a própria faca. Era uma coisa simples, só aço e fibra de carbono. Nada comparado aos almirantes ou ao Nate Blade. Vamos descobrir, disse ele, se a luta durou 4 minutos. Varat era forte, experiente e habilidoso. Sua lâmina se movia em padrões aperfeiçoados ao longo de séculos de guerra. Um humano normal teria sido cortado em pedaços em segundos, mas Nate não era um humano normal. Ele passou toda a sua vida adulta aprendendo como matar criaturas maiores, mais fortes e mais perigosas que ele. Ele estudou o estilo de luta VET a partir de gravações capturadas. Ele praticou contra simulações holográficas até conhecer cada movimento, cada fraqueza, cada vulnerabilidade. Quando a luta terminou, o almirante Varat caiu morto no convés de sua própria ponte. A faca de Nate enterrada em sua garganta. A tripulação da Conquista Eterna rendeu-se imediatamente. 3 semanas depois, o novo almirante da Terceira Frota de Expansão compareceu perante o Conselho da Terra Unida, rendendo-se formalmente em nome do domínio VET. Os termos eram duros, mas justos. Retirada completa do espaço controlado por humanos. Reparações pelo ataque não provocado e divulgação total de todas as capacidades militares do domínio. O Império VET, que conquistou 17 sistemas estelares sem derrota, foi derrubado por 32 humanos em uma lua congelada. A Sector Company não recebeu reconhecimento público. Seus nomes não apareceram em nenhum feed de notícias. Seus rostos não foram mostrados em nenhum monumento. A batalha do site Theta 7 foi classificada nos níveis mais altos. Não apenas para um punhado de altos funcionários, mas para toda a galáxia. Os sussurros começaram a se espalhar. O coletivo Cores estava planejando uma incursão no espaço humano. Eles silenciosamente cancelaram seus planos. O enxame Indari, cujo caminho de migração os teria levado através do território humano, mudou o seu curso em 200 anos-luz. A Federação do Comércio da Malária, que estava a considerar se deveria lidar com os humanos através da diplomacia ou da conquista,
De repente ficou muito interessado em estabelecer relações comerciais pacíficas que ninguém sabia exatamente o que tinha acontecido naquela lua congelada. Os detalhes eram vagos, contraditórios, envoltos em rumores e lendas. Mas todos sabiam a parte importante. O domínio Vet atacou o posto avançado humano e foi totalmente destruído. Os humanos não eram presas. Eles eram predadores. O capitão Nate Oliver retornou ao sítio Theta 7 com sua equipe. A base estava sendo ampliada agora, mais equipamentos e pessoal chegavam todos os meses. Mas o núcleo da Sectre Company permaneceu o mesmo. 32 homens e mulheres que provaram que a humanidade não mergulharia silenciosamente na escuridão. Nate ficou na janela de observação, observando a interminável tempestade de gelo varrer a paisagem árida. Grace Dunn se aproximou com 2 xícaras de café. Um pequeno luxo que eles se permitiram após uma missão bem-sucedida. O chefão quer nos designar para outro lugar, disse ela, entregando-lhe uma xícara. Alguns eram mais confortáveis. Eles acham que merecemos um descanso. Nate pegou o café, mas balançou a cabeça. O que você disse a eles? Eu disse a eles que ficaríamos aqui. Esta é a nossa postagem. É aqui que pertencemos. Nate assentiu lentamente. Lá fora, entre as estrelas, outros olhos se voltavam para a terra. Alguns estavam curiosos. Alguns foram cautelosos. E alguns, apesar de tudo, ainda pensavam na conquista. Deixe-os vir. A Sectre Company estaria esperando. Você acha que eles vão tentar de novo? Grace perguntou. O Vet ou outra pessoa? Nate olhou para o deserto congelado, para o local onde 163 guerreiros alienígenas haviam morrido, aprendendo o verdadeiro preço de invadir o território humano. Alguém sempre tenta, disse ele. É por isso que estamos aqui. É por isso que estaremos sempre aqui. Grace ficou ao lado dele em um silêncio confortável. Lá fora, as tempestades de gelo continuavam, frias e indiferentes aos assuntos dos mortais, mas em algum lugar na vasta escuridão do espaço. Civilizações que nunca temeram nada em suas longas histórias olharam para um pequeno planeta azul chamado Terra. E pela primeira vez eles ficaram com medo. Os humanos estavam observando. Os humanos estavam esperando e nunca se renderiam.